Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Martins, vocês estão aqui no meu cantinho e hoje a gente vai falar de um livro muito especial, Sol da Meia-Noite, logo depois da vinheta. Bem pessoal, hoje eu vou falar para vocês de um livro que ainda não foi lançado, eu ainda não tenho ele, eu quero comprar, mas eu adorei pensar em trazer uma discussão aqui pra gente. Eu tô falando dele, Sol da Meia-Noite, que é a versão Crepúsculo pelo olhar do Edward. Ele vai ser lançado dia 4 de agosto de 2020 agora, pela Intrínseca, e a Amazon já está em pré-venda. Não se esqueçam, compra com meu link para ajudar o canal, tá lá na descrição. Continuando, é um livro que eu tô muito ansioso para ler. Por quê? Eu amava Crepúsculo quando eu era mais novo. Quando eu era mais jovem, eu adorava a história de Crepúsculo. Eu li os livros, apesar de não ter comprado os físicos, porque na época era difícil para comprar livro, eu estava estudando, tinha outros gastos. Então, o que que eu fiz? Eu achei os livros digitais e li eles pelo computador. E, gente, eu amei. Era o ano de 2008, 2009, mais ou menos, e tava uma febre. Crepúsculo, inclusive, foi lançado em 2008, se eu não me engano. Então, tava bem no auge. E eu lembro que eu e uma amiga minha, a Mari, a gente no início não queria nem assistir o filme. A gente primeiro assistiu o filme e depois leu, porque a gente ficou com um pouquinho de preconceito, lia da história, mas quando a gente assistiu e quando a gente viu o quanto era legal, a gente não resistiu. Então, eu estou ansioso porque é a história de Crepúsculo contado pelo olhar do Edward. A gente sabe o que que a Bella achava de tudo, o que que a Bella pensou sobre tudo, mas e o Edward? O que que ele tem a contar sobre isso? E eu sempre fiquei muito intrigado com o que que aconteceu com ele, por que que ele reagia daquela forma. Alguns capítulos desse livro, lá no auge da saga, vazaram e a Stephenie Meyer decidiu que não ia divulgar o livro, porque ela achou muito ruim os hackers terem roubado e tal. E quando eu vi que essa história iria vir a ser lançada, eu fiquei muito feliz. E eu estou louco para poder ler. O livro, como eu disse, é a visão do Edward sobre as coisas que aconteceram na história de Crepúsculo. Pelas informações que já tem no site da pré-venda da Amazon, dá para saber de algumas coisas interessantes, como por exemplo, certamente a história não vai se restringir a somente recontar a mesma coisa em outras palavras. Por quê? Enquanto o primeiro livro da saga Crepúsculo tinha 480 páginas, esse, Sol da Meia-Noite, vai ter 736. Gente, é muita página, quer dizer que a história vai mostrar outros ângulos, vai mostrar o que que o Edward fazia, certamente, vai mostrar outras coisas e eu tô bem empolgado, porque pelo trechinho que eu li na época, eu não sei se ela deu continuidade àquela história, se ela resolveu reescrever tudo, mas pelo trechinho que eu vi, vai valer muito a pena. Estou realmente empolgado porque lembro meus tempos da juventude. Hoje eu tô com 26 anos, quer dizer que naquela época eu tinha uns 17, mais ou menos. Vai lembrar uma época muito boa pra mim e uma época que me formou como leitor. Sabe, eu fico vendo as pessoas falando de Crepúsculo, até com aquele preconceito com quem lê Crepúsculo, mas, gente, é um livro que me formou como leitor. Eu hoje gosto de ler muitos outros livros clássicos, como por exemplo Dom Casmurro. Eu amo Dom Casmurro. Será que traiu ou não traiu? A pergunta nem é essa. Mas eu amo histórias clássicas, porém eu comecei com Crepúsculo. Não tenho nenhuma vergonha de admitir isso. E eu acho que a gente deveria repensar esse olhar meio preconceituoso com livros que foram best-sellers, com livros que são para a grande massa, porque se a gente quer que nossos adolescentes apreciem os grandes clássicos, os livros tradicionais, eles precisam ser conquistados de alguma maneira. Quem sabe Crepúsculo não vai ser para outra pessoa também a isca para ela chegar em Dom Casmurro ou os livros ditos de alto escalão pelas pessoas. Afinal de contas, eu acredito que lendo é interessante, sabe? Se o jovem resolveu se interessar pela leitura, por que não deixar, gente? Faz todo bem, não tá fazendo mal a ninguém, ele que tá gastando o tempo dele, então deixa ele entender. E se ele realmente for fisgado pelo livro, se ele realmente tiver mais vontade de ler outras obras, certamente de Crepúsculo ele vai passar para outras obras com um teor mais clássico, com um apelo estético, quem sabe, maior. Deixa que ele vai decidir isso. E outras coisas interessantes que eu vi sobre Sol da Meia-Noite é que o livro já é o quarto na lista de mais vendidos para jovens e adolescentes. Gente, isso é muito importante, quer dizer que eles estão comprando o livro. E penso tanto de jovem e de adolescente que pode não ler alguma coisa há muito tempo e que está dando oportunidade para uma leitura agora. Eu acho isso legal, eu acho que vale a pena, eu estou muito curioso porque eu quero muito ver como é que essa história vai desenvolver e eu quero muito relembrar os tempos lá de Crepúsculo. Eu acho que eu não releria todos os livros hoje, apesar de eu ter gostado muito de alguns livros, como por exemplo Eclipse.
Lua Nova eu não gosto, mas Eclipse eu amo, e Amanhecer também, afinal de contas, é o que conclui a saga. E eu acho legal aquela relação entre o que é o filme, o que é o livro, o que é o livro, o que é o filme, e eu não acho que esse livro vai ser levado para o cinema. Até porque os atores já estão em outra vibe, estão fazendo outros trabalhos, eles envelheceram, mudaram a aparência, então iria estragar aquela coisa de vampiros não envelhecem, vampiros não modificam. Mas eu acho que é uma ótima oportunidade de reviver algo que foi bom, de trazer algo legal pra gente e da gente ler e relembrar tempos. Eu, pelo menos, acredito muito que quando eu ler, eu vou lembrar dos meus tempos de ensino médio, dos meus tempos conversando com os meus amigos. Isso é muito interessante, eu tô bem ansioso por isso. O livro vai ser lançado pela Intrínseca, que aqui tem os direitos da saga Crepúsculo. Inclusive, eles lançaram um box de Crepúsculo que eu soube que tá lindo. E também tá lá na descrição para quem quiser comprar com o meu link e ajudar o canal. Enfim, eu soube que o box tá muito lindo, que tá muito bonito. E uma coisa que eu tenho a dizer aqui já de cara, eu não achei a capa de Sol da Meia-Noite tão interessante. Vocês acharam? Sei lá, ela ficou meio estranha, sabe? Eu não sei, não me parece tão interessante. Aí, quando o livro chegar, porque eu vou comprar o livro, eu quero muito, eu fico apaixonado pela capa. Acontece muito nas melhores famílias. O lançamento, eu esqueci de falar, vai ser simultâneo. Vai ser lançado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Então, a gente não vai aquele delay de esperar o livro ser lançado nos Estados Unidos, esperar ele ser traduzido e lançar aqui, sendo que a internet inteira já vai ter comentado todos os spoilers possíveis. Então, eu tô bem feliz com isso, foi um acerto da Intrínseca muito legal. Bem, pessoal, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês esperam do livro, o que vocês acham que vai vir, se vocês estão ansiosos, se vocês gostavam da saga na época que vocês eram adolescentes. Eu vou adorar conversar com vocês. Também tem minhas redes sociais, estou sempre por lá. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o seu like e eu espero vocês novamente semana que vem aqui no meu cantinho, sempre com vídeos sobre livros, hein? Muito obrigado e tchau, tchau!